Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a essa primeira live da maratona O Caminho para Sair da Depressão. Então, nós teremos a partir de hoje uma sequência de 5 lives, com uma live por dia, todas de mais ou menos 30 minutos, onde eu vou falar para vocês tudo o que é mais importante de vocês saberem a respeito de o que precisa ser feito para que uma pessoa saia da depressão, para que uma pessoa se cure dessa doença. Esse, inclusive, é o primeiro ponto. Depressão tem cura. Eu já começo logo dizendo que depressão tem cura. E eu sei que isso é algo diferente do que a maioria das pessoas escutam aqui no Instagram, aqui no YouTube. É muito raro alguém falar sobre cura da depressão, eu sei disso. E, infelizmente, algumas das vezes que alguém fala sobre cura, as pessoas falam sobre isso de maneira errada. Muitas vezes. Como se fosse possível curar a depressão de forma simples e rápida, e não é. Então, depressão tem cura? Tem sim, mas existe todo um caminho para ser percorrido para que isso aconteça. Então, a primeira live de hoje, a primeira live da maratona, tem como objetivo mostrar para você o quê? O objetivo é te mostrar quais são os impedimentos, quais são as coisas que te impedem de se curar da depressão. E de maneira geral, na maior parte das vezes, esses impedimentos têm a ver com o quê? Com uma coisa chamada pensamentos sabotadores. O que é que são pensamentos sabotadores? O que é uma sabotagem? Uma sabotagem nada mais é do que uma armadilha onde você cai. Então vamos fazer uma analogia. O que é uma armadilha? Pensa numa ratoeira. Então eu vou ajudar você hoje a identificar algumas das ratoeiras que você coloca para você mesmo. O que é uma ratoeira? Você coloca um queijo ali, o rato vai e ele morde aquele queijo, a ratoeira pega a cabeça dele ali e mata ele, certo? Então isso é uma armadilha, é um exemplo de uma armadilha. A nossa mente também produz um monte de ratoeiras. Só que a diferença é que a ratoeira não vai pegar o rato, ela vai pegar você mesmo. E eu vou falar para você várias dessas armadilhas da sua mente, que o seu cérebro cria e que te impedem de sair da depressão, te impedem de se curar da depressão. Bom, o que é depressão? Eu vou começar falando sobre isso. O que é depressão? Eu vou falar um pouco sobre os graus, vou falar sobre tudo isso hoje e vou finalizar falando sobre alguns desses impedimentos, tá? E aí, nos próximos dias, a gente vai ter uma continuidade de várias lives falando a respeito de como é o tratamento. Eu não vou falar detalhes a respeito disso hoje. Vão ser várias outras lives falando sobre vários assuntos ligados a isso, tá? Então, eu vou começar falando hoje sobre o que é depressão. Esse é o primeiro ponto que eu vou falar para você. Então, depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações e insatisfações que você não conseguiu resolver na sua mente e na sua vida. Acúmulo é a palavra-chave para a gente entender a depressão. Esse acúmulo começou a ser construído na sua infância e foi aumentando conforme você foi envelhecendo. O núcleo da depressão, que é o que eu chamo de 7ª camada da depressão, e é a camada mais profunda, a camada mais interna, pensa como se fosse uma cebola. Aquele miolinho, está lá no núcleo mesmo, fundo, parte mais central, é onde estão as causas da depressão, e isso tem muito a ver com traumas, tem a ver com crenças que você forma, que são muito negativas, são coisas que você acredita sobre si mesma ou sobre si mesmo, e que muitas vezes vão travando a sua vida cada vez mais. E isso é uma das coisas que vai fazendo com que você vá entrando num círculo vicioso, ficando então cada vez mais preso nessa dor que acaba depois se tornando infinita. E aí, conforme o núcleo da depressão vai sendo formado ali na sua infância e na sua adolescência, quando a gente entra na vida adulta, às vezes com 20, 30, 35, 40, 50 anos, a vida vai colocando pra gente um negócio chamado gatilho. O que é isso? Gatilho eu coloco, inclusive, no meio os gatilhos, como estando ali na 6ª camada da depressão. Exemplos: morte de alguém querido, doenças, término de relacionamento, problemas de trabalho, problemas financeiros,
problemas familiares. Então, muitas coisas externas são gatilhos, são situações externas que despertam em você sentimentos difíceis. Situações externas que despertam em você sentimentos difíceis. Isso são gatilhos e eles batem ali no núcleo da depressão, no núcleo da tua mente, onde estão os traumas, as situações de rejeição, de abandono, de violência, talvez de abuso, que você tenha passado quando você era criança, quando você era adolescente, e aquilo fica, entre aspas, encrostado ali na tua mente, fica grudado no teu cérebro. Teu cérebro fica... ele aprende, ele fica encrostado, ele fica enraizado, ele aprende que aquilo ali são formas de viver, são formas de se relacionar com você mesma e com o mundo. Como consequência disso, esse acúmulo vai aumentando cada vez mais ao longo da sua vida adulta. Conforme você vai tendo mais problemas e mais situações, você vai muitas vezes empurrando problemas para debaixo do tapete. E aí a depressão vai se agravando cada vez mais. Então, em algum momento, você entra na depressão. Quando a pessoa entra na depressão, é como se ela tivesse entrado aqui debaixo de uma linha. Pensa numa linha mesmo. Então, debaixo de uma linha, a gente tem o momento em que você entrou na depressão. Esse momento em que você entrou na depressão pode ser quando você tinha 20 anos, ou 30, talvez 50, 70, às vezes, depende muito da pessoa. Mas existe em algum momento uma coisa que nós chamamos de último gatilho. É aquele último acontecimento difícil que pode ser simplesmente um término de relacionamento, uma crise financeira, uma mudança de cidade. Muitas coisas podem acontecer e te levar ali para baixo da depressão. E você entra ali no fundo do poço, debaixo da linha da depressão. Quando uma pessoa entra na depressão, a própria doença vai se retroalimentando, ela vai se alimentando, a doença. Como? Ela vai tornando você cada vez mais preso ou presa em pensamentos e sentimentos negativos, pensamentos cada vez mais tóxicos, pensamentos cada vez mais destrutivos, e isso vai te mantendo cada vez mais preso, cada vez mais presa nessa doença. E eu vou falar algumas coisas a respeito disso já já, mas antes eu vou falar um pouco primeiro sobre os graus da depressão. Então, primeiro grau da depressão, que é mais fácil da gente entender, da gente identificar, é o grau grave. Porque no grau grave a pessoa está basicamente incapacitada. Ela não tem mais energia para trabalhar, não tem mais energia para se relacionar com outras pessoas, está sempre sentindo que está arrastando uma tonelada em cada pé, está sem energia, está sem prazer, não tem mais força vital. Esse é um grau grave, aquele momento onde a pessoa se sente totalmente incapacitada e quando ela vai trabalhar, ela vai fazer as coisas dela, ela arrasta uma tonelada em cada pé, mas na maioria das vezes, na verdade, ela nem consegue trabalhar. Nem consegue mais fazer nada. Então, isso é um grau de depressão grave. É importante saber que mesmo num quadro grave, essa doença tem cura, tá? Bom, o que mais? Depressão de grau moderado. Moderado significa médio. A pessoa consegue trabalhar, consegue fazer as coisas dela, mas ela tem prejuízos, ou seja, ela tem queda na concentração, ela tem queda na atenção, ela tem todos aqueles sentimentos de vazio, falta de sentido na vida, desânimo, desmotivação, tristeza, angústia, medo, vergonha, vontade de sumir, vontade de desaparecer. Ela tem esses sintomas, assim como no grau grave. A diferença é que no grau grave a pessoa tem esses sintomas, às vezes, com mais intensidade, e além de ter com mais intensidade, eles são mais frequentes. No caso de uma depressão moderada, a pessoa até consegue fazer as coisas dela, só que é cada vez com menos energia, e se a pessoa não trata, a tendência é que piore. Então, na depressão moderada, a pessoa tem prejuízos ali no trabalho, nos relacionamentos e na vida dela. Isso é uma depressão de grau moderado. Uma depressão de grau leve é o seguinte, olha só que coisa que muita gente não sabe disso que eu vou falar. Depressão leve, a pessoa consegue trabalhar, consegue se relacionar, consegue estar com outras pessoas e a depressão não atrapalha as atividades do dia dela. Pouca gente sabe que na depressão leve é isso que acontece. A pessoa consegue rir, ela consegue ter até momentos de felicidade, de alegria, mas quando ela chega em casa à noite, está sozinha, ou então na hora que ela acorda de manhã, ela tem aqueles mesmos sentimentos que eu descrevi agora há pouco.
aquela tristeza, aquela angústia, aquela agonia, aquela falta de sentido na vida, aquele vazio, aquele desânimo, aquela desmotivação. A pessoa tem tudo aquilo ali de manhã, na hora que ela acorda, e também à noite, antes dela ir dormir, quando ela está sozinha. E o problema da depressão leve é que ela vai piorando até ficar grave quando não é tratada. Muitas vezes, algumas pessoas pensam que entraram numa depressão quando entraram no grau grave. Mas às vezes elas não sabem que já estavam num grau leve, às vezes há muito tempo. Essa diferenciação é sutil e é muito difícil de ser feita. O que é uma quase depressão e o que é uma depressão leve? É uma diferenciação que até eu demoro às vezes para fazer em alguns pacientes no consultório. Tem alguns casos em que eu vejo que a pessoa está em depressão na primeira consulta, na primeira sessão. Às vezes em 30 minutos, 20 minutos, dá para ver que a pessoa está num grau moderado ou grave. Quando é num grau leve, às vezes demora um pouco mais. Porque o grau moderado ou grave é muito mais evidente. Agora o grau leve não, é mais difícil. Porque ele se mistura com uma coisa que é quase depressão, como se fosse uma pré-depressão, onde a pessoa ainda está aqui, mas ela não atravessou essa linha. E aí muitas vezes a pessoa vai empurrando aquilo com a barriga até que ela entra de fato numa depressão moderada ou grave. E aí o que acontece? Existem alguns pensamentos muito comuns que eu vejo nos pacientes que eu atendo, nos meus atendimentos, e também de várias pessoas que eu vejo aqui no Instagram, nos comentários, e também além dos comentários, as caixinhas de pergunta. Então tem várias coisas que eu vejo, vários pensamentos que eu chamo de pensamentos sabotadores, que impedem uma pessoa de sair da depressão, que impedem uma pessoa de melhorar da depressão, que mantém a pessoa presa na depressão. Então, eu até anotei aqui, porque são vários pensamentos, e anotando assim eu não me perco, não me esqueço, porque eu vou falar de cada um deles, tá? Então, e aí eu quero ver quem aí que está assistindo vai se identificar com esses pensamentos que eu vou dizer, tá? Lembrando de novo, o que são pensamentos sabotadores? Uma sabotagem é uma armadilha. Pensa numa ratoeira que tem ali o queijo, o rato vai, morde o queijo e morre. Ele foi capturado, presta atenção nisso, pela ratoeira, pela armadilha. A tua mente também faz isso com você. A tua mente te captura e ela cria um monte de ratoeiras, que são pensamentos nos quais você acredita. E a tua própria crença nesses pensamentos te mantém preso ou presa nessa doença. O primeiro pensamento sabotador, a primeira armadilha, a primeira ratoeira que a tua mente diz para você é a frase: eu não consigo. Essa frase é um dos maiores sabotadores. Quando você tem essa frase, eu não consigo, o que acontece? Olha só, eu estou paralisado ou paralisada diante desse problema. E eu não consigo nunca mais escalar essa montanha e ir atrás do que tem além dela. A frase, o pensamento, eu não consigo, é a maior de todas as armadilhas, é a maior de todas as ratoeiras que a tua mente diz para você e que você muitas vezes, infelizmente, acredita. Então, ao invés de acreditar no pensamento, eu não consigo, eu sugiro que você comece a buscar transformar esse pensamento numa pergunta. Como eu faço para conseguir? Como eu faço? Joga essa pergunta para o teu cérebro, você vai ver que o teu cérebro vai começar a responder. E esse eu não consigo pode ser transformado, ou melhor, pode ser transformado não, pode ser ampliado para 1 milhão de situações. Por exemplo, eu não consigo sair da depressão. Eu não consigo melhorar. Eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ficar bem. Tudo que você fala depois de eu não consigo, você está se condenando. Eu não consigo melhorar. Eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ficar bem. Eu não consigo ter uma boa relação afetiva. Eu não consigo ficar feliz solteiro. Eu não consigo ficar feliz casado. Tudo que você fala depois de eu não consigo, você tem que questionar. É claro que algumas coisas são verdade. Por exemplo, eu não consigo voar. Óbvio, isso é verdade. Não consigo. Né? Então, isso é uma coisa que é inquestionável. A gente não tem como sair voando. Mas, muitas vezes, este eu não consigo é uma mentira que a tua mente conta para você
e faz você ficar preso ou presa numa ratoeira, igual o ratinho lá, com o pescoço capturado pela ratoeira. Então comece a questionar este pensamento: eu não consigo. Será que eu não consigo mesmo? Ou será que eu preciso tentar de uma maneira diferente? Se eu nunca consegui sair da depressão até hoje, há 20, 30 anos, 40 anos, será que isso realmente significa que ela não tem cura? Ou será que isso apenas significa que eu estou tentando do jeito errado há muito tempo? Ou talvez até mesmo que eu não tenha ainda as ferramentas certas e talvez que eu não tenha ainda tentado do jeito certo. Será que significa que é uma verdade absoluta que eu não consigo? Comece a questionar isso. Então esse é o primeiro pensamento e ele é um dos mais importantes, mais fortes de todos, tá? Tem outros, tem vários outros. Tem um, inclusive, que é parecido, que é o seguinte: sempre fui assim. Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Já ouviram falar nessa frase? Sempre fui assim, nasci assim, vou morrer assim. E uma coisa que eu esqueci de falar, fazendo um parênteses aqui para quem está assistindo a live, peço a vocês que curtam essa live, eu me esqueci de falar isso antes, porque quando vocês curtem essa live, o Instagram mostra para mais pessoas que eu estou ao vivo, tá? Então curta essa live para o Instagram entender que a live tá boa e mostrar para mais pessoas que eu estou ao vivo. Então sempre fui assim, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. E este assim é um assim como? Como quer que queira que você definir, você está se condenando. Eu nasci triste, vou morrer triste, sou triste, vou continuar triste. Se você coloca esse tipo de pensamento de maneira rígida, você está literalmente se condenando a não mudar e a continuar sofrendo. Então essa é uma outra armadilha, uma outra ratoeira que a sua mente cria, faz você acreditar que é verdade, mas é uma distorção, é um pensamento mentiroso do teu cérebro. Você pode mudar, sim. Tudo? Não, não é tudo, mas muitas coisas você pode mudar com certeza. Então esse é um ponto que eu quero que você se lembre de agora em diante. Pare de se condenar com esse pensamento. Sempre fui assim, nasci assim, vou morrer assim. De novo, repito, em alguns casos, em algumas situações, é claro que isso é verdade. Mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é a tua mente, é o teu cérebro te enganando. Então comece a questionar isso a partir de agora e não acredite em tudo que a sua mente te fala. Então esse é o segundo. O que mais? Tem outro muito comum que eu já vi muitas vezes aqui no Instagram. Outros conseguem, eu não. E aí, este outros conseguem, eu não, isso diz respeito neste contexto a quê? Também a qualquer coisa. Exemplo. Outras pessoas podem conseguir sair da depressão. Eu não. E aí vem outros pensamentos junto. E eu vou dar alguns exemplos, porque entra num encadeamento de pensamento. Então, olha só. Outras pessoas conseguem sair da depressão. Eu não. E aí já se mistura um outro pensamento sabotador junto, que é o quê? A minha vida é mais difícil do que a vida das outras pessoas. A minha vida foi pior. Eu tive traumas que ninguém teve. E isso pode até ser verdade. Isso, na verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Você teve traumas que ninguém teve. Mas isso não significa que a sua vida seja muito pior do que a vida de todas as outras pessoas. Você tem as suas dores, a outra pessoa tem as dores dela. Então não é porque você pensa que os seus traumas são mais graves que você está condenado ou condenada a sofrer. Ah, mas é porque outro pensamento comum, sabotador, que eu já vou emendar que agora é: eu não tenho dinheiro. Para esse pensamento, eu não tenho dinheiro, portanto eu não posso me tratar, a pergunta é, duas perguntas. Primeiro, como eu posso ganhar dinheiro? Essa é uma pergunta. E aí eu sei que vem na ponta da língua de algumas pessoas, mas eu não consigo. E aí, de novo, volto para aquilo que eu falei agora há pouco. Se você não conseguiu, você precisa pensar novamente em como você faz para conseguir, ao invés de paralisar diante dessa pedra que está no teu caminho. E além disso, eu não tenho dinheiro para me tratar, isso muitas vezes mostra o que também? Uma rigidez mental, uma inflexibilidade muito grande. Porque eu sempre falo que existem formas de buscar tratamento que são relativamente acessíveis. E a gente pode buscar isso, ao invés de ficar preso naquilo que a gente considera o ideal, buscando um psicólogo, um psiquiatra, que às vezes você não vai conseguir pagar o preço. Se você conseguir, maravilha. Mas se você não conseguir, busque alternativas. Então essa frase, eu não tenho dinheiro, é outro sabotador muito grande.
Lembra, sabotador é todo pensamento diante do qual você fica preso ou presa. E aí você se torna o quê? Uma vítima. Uma vítima de você mesma, uma vítima tanto de você mesma quanto do mundo. E aí você se coloca nessa posição de vítima e não se dá conta disso. Então, de novo, não consigo. É o primeiro. Depois, sempre fui assim, nasci assim, vou morrer assim, é outro. Depois, outras pessoas conseguem, eu não. Depois, a minha vida é mais difícil do que a vida das outras pessoas. O que mais? Eu não tenho dinheiro. Mais um. Depois, o que mais? Nada nunca dá certo para mim. Esse é terrível também. Nada dá certo para mim. Nunca. Olha que pensamento extremamente catastrófico. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas é verdade, Márcio, na minha vida nada dá certo. Só que aí a pessoa está com uma coisa que nós chamamos na TCC de uma distorção. Na verdade, todos esses pensamentos que eu estou falando aqui são distorções cognitivas. Se alguém aí entende um pouquinho mais da TCC, terapia cognitivo comportamental, tudo isso aqui que eu estou falando tem a ver com distorções cognitivas. São distorções, a tua mente distorce a percepção da realidade. Ela distorce a percepção sobre você, sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Então, ela faz você acreditar que esse pessimismo é real. Ela faz você acreditar que esse pessimismo é verdadeiro e não é, tá? Então, o que mais? Tem outro ainda. Não mereço melhorar. Esse já não é tão comum assim, mas algumas pessoas já me falaram isso com todas as letras, alguns pacientes. Márcio, eu sinto que eu não mereço melhorar. Porque eu sou uma má pessoa. Eu mereço sofrer mesmo. Eu já ouvi isso algumas vezes. E aí eu tenho que trabalhar com a pessoa. O que está por trás desses pensamentos? O que está por trás desses sentimentos? Quais são as distorções cognitivas que estão por trás desses pensamentos e sentimentos? Bom, dando seguimento aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários. Eu, sinceramente, não tenho 100% de certeza de que eu vou conseguir acompanhar, mas se alguém tiver, coloque, tá? O que mais? Então, esses são vários dos pensamentos sabotadores. E a gente precisa, então, ao longo da terapia, o quê? Descobrir, ajudar você a descobrir como superar cada um deles. Então, superar cada um desses pensamentos é o mais importante de tudo. Então eu vou falar agora, muito resumidamente, antes de dar seguimento, de novo, um por um, tá? Então, primeiro, mais uma vez, não consigo. O que você vai fazer com isso a partir de agora? Começar a questionar o teu cérebro, a tua mente, toda vez que você começar essa frase. Não consigo. Peraí, será que isso é verdade? Se eu disser que eu não consigo voar, ok, isso é verdade. Então eu vou começar a questionar. Se eu disser que eu não consigo ser feliz, opa, peraí. Será? Se eu disser que eu não consigo ganhar dinheiro, será que é verdade? Peraí. Ah, mas a minha vida toda, nos últimos 50 anos, eu não consegui ganhar dinheiro. Ok, você não conseguiu. Você não tem uma bola de cristal para prever o futuro. Então você não pode dizer que você não consegue. É diferente. Então, esse é um ponto importantíssimo. Depois, sempre fui assim, nasci assim, vou morrer assim. Peraí. Depende do que você está se referindo. Porque muitas coisas podem mudar e você precisa questionar isso. E outra pergunta ainda é, será que eu quero mudar? Porque talvez você não queira. Talvez no fundo você não queira mudar algumas coisas. Outras pessoas conseguem, eu não. Pera, como é que está minha autoestima se eu estou sempre me colocando tão para baixo? Comece a se perguntar isso. Por que eu estou com essa sensação de inferioridade tão grande que pode me despertar até uma inveja de outras pessoas? E às vezes uma inveja forte quando eu vejo que outras pessoas estão conseguindo e eu não. Aí eu começo a sentir que eu sou inferior. Eu não tenho paciência. Então, pois é, a gente às vezes não vai nascer tendo paciência, mas a gente tem que aprender a ter paciência. Quando a gente se abre para esse aprendizado, que, sinceramente, não é fácil não, tá? O nosso cérebro muitas vezes joga contra nós. E a gente tem que saber que isso não acontece só com a gente, isso acontece com todo mundo. E aí, continuando, não tenho dinheiro. Então eu vou questionar também como eu faço para ganhar dinheiro, para poder ter um bom tratamento. E enquanto eu não tenho, que alternativas eu posso buscar de tratamentos mais acessíveis? Como eu posso fazer isso? Como? Não paralise diante disso, diante da montanha, diante do obstáculo. Esse é o ponto, tá? Minha vida é mais difícil que a dos outros. Bom, para quem pensa isso, eu já pergunto. Você conhece todos os 8 bilhões de pessoas do planeta Terra? Não, né?
Então, assim, tua vida com certeza tem dificuldades, assim como a de muitas pessoas tem. Mas quando você fala, minha vida é mais difícil do que a vida de todo mundo, automaticamente você já está dizendo assim, para mim é mais difícil de me recuperar. Quando você diz isso, você está programando o teu cérebro para que seja tudo muito difícil, tudo muito difícil, tudo muito difícil. Como é que você acha que vai ser a tua recuperação? Difícil, ou impossível até, talvez. Então, busque focar na realidade e perceber essas armadilhas da sua mente. Não mereço melhorar. Peraí, por que eu não mereço melhorar? De onde veio esse pensamento? Será que eu tenho uma autoimagem, a maneira como eu me enxergo é tão ruim a ponto de eu pensar que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço melhorar? Bom, então nessa live de hoje eu estou falando para você, já me aproximando do final, o que mantém você preso ou presa na depressão. E aqui eu já estou falando algumas formas de modificar isso, ainda de maneira superficial, porque eu vou aprofundar ao longo dos próximos dias. Vou falar sobre o tratamento, vou falar mais a respeito das causas nos próximos dias. Por isso é uma maratona com live de mais ou menos 30 minutos, porque eu não quero também cansar ninguém. Se eventualmente algum dia der para fazer um tempo maior, talvez eu faça, mas a princípio são 30 minutos, já estamos quase chegando no final. E aí, para começar a finalizar, tem alguns sentimentos, algumas sensações também que causam essa paralisia, esse congelamento, que está inclusive na segunda camada da depressão. Falta de energia, mas essa falta de energia tem a ver com o quê? Tem a ver justamente com esse acúmulo de dores, de tristezas, de problemas, de frustrações, de insatisfações que não estão resolvidas na sua mente e na sua vida. E você vai se entregando a essa doença. Conforme você se entrega para essa doença, ela vai ganhando força. Outra coisa que mantém você preso ou presa na depressão é só tratar os sintomas de maneira superficial e não tratar as causas. Isso é outra coisa que mantém muitas pessoas presas na depressão. O que mais também, além disso? Achar que pode sair da depressão sozinho, sem ajuda profissional. Não tem como. Mesmo que você já tenha feito terapia antes, se você teve uma recaída, você precisa voltar para a terapia, de alguma maneira. Se você já teve depressão antes, recaiu, normal. Eu sempre falo, depressão tem cura, mas não tem imunidade. Não importa se você já fez terapia por 1 ano, por 2 ou por 3. Se você de repente recaiu, não significa que você é uma má pessoa, que você é uma péssima pessoa. Vai ter uma live aqui, inclusive, onde eu vou falar exatamente sobre por que a depressão sempre volta. Mas já adiantando aqui, é porque as causas não foram tratadas o suficiente, ou talvez porque você tenha interrompido o tratamento antes da hora, ou porque nunca tenha tido o tratamento correto. Talvez você até tenha tido o tratamento correto, mas tenha interrompido ele antes da hora. E aí, começando a finalizar então, se alguém tiver alguma pergunta para finalizar a live, pode me falar. Eu vou falar na live de sexta-feira sobre como que eu fiz para me curar da depressão, como que eu superei a depressão. E vai ser na live de sexta-feira. Tem algumas outras ainda, terça, quarta e quinta. Não vão ser lives tão longas, a não ser que tenha perguntas no final. Por isso, se alguém tiver alguma pergunta agora, pode colocar aqui. Mas nas próximas lives eu vou falar sobre esses assuntos em relação a como é o tratamento, vou falar sobre medicação, vou falar sobre por que a depressão sempre volta quando não é tratada do jeito certo. Também como que eu fiz para me curar. Sabendo, já adiantando para vocês o seguinte, eu tive depressão durante muito tempo e eu tive também inúmeras recaídas. Não consigo nem me lembrar quantas. Nem impossível. E quando alguém recai, não significa que é uma má pessoa, que é uma péssima pessoa, que é impossível, que eu não consigo mesmo. Significa apenas que eu preciso olhar para alguma coisa e tratar alguma coisa que eu não tratei ainda, que eu não cuidei ainda. Então, na live de hoje, para fechar, o assunto foi: o que mantém você preso na depressão? E a resposta para isso está nesses pensamentos sabotadores que eu acabei de falar aqui agora. Esses vários pensamentos são quantos? Eu já me esqueci quantos são, mas eu anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Se você não conseguiu captar, eu sinceramente sugiro que você assista tudo aqui desde o início, porque aqui tem coisas que são importantíssimas, apesar de, sinceramente, ainda serem relativamente superficiais, o que não significa que não sejam importantes, tá? São relativamente superficiais porque estamos na primeira live e nós vamos aprofundar nas próximas. É bom conhecer esses conceitos e poder descongelar eles com questionamento. Obrigado. Pois é exatamente isso.
Então é por isso que eu falei que isso que eu estou falando aqui é relativamente superficial, mas não quer dizer que não seja profundo, não quer dizer que não seja importante. Eu falo que é mais superficial, mas que ao mesmo tempo é profundo, não é uma contradição, tá? É porque é profundo já, apesar de eu ainda considerar superficial, mas ao longo do tempo das lives, vocês vão ver como eu vou me aprofundar muito mais nesses assuntos, inclusive em relação às causas, tá? E aí as coisas vão ficar mais claras para vocês. Mas então, para fechar, a mensagem é: não acredite de forma cega na tua mente. Não acredite de forma cega nos seus sentimentos. Muitas vezes eles estão contaminados por crenças ruins, por pensamentos ruins, e você nem imagina, porque a tua autoconsciência ainda é muito baixa. Então agora, para fechar, quem ainda não está no grupo do WhatsApp e quer entrar nesse grupo do WhatsApp, vai fazer o seguinte: você pode mandar um direct para mim e me fala: Márcio, quero entrar no grupo do WhatsApp. O que tem nesse grupo do WhatsApp? Tem alguns conteúdos exclusivos. Por exemplo, hoje eu gravei um áudio ali de 3 minutos. Nesse áudio eu falei algumas coisas a respeito da live de hoje. E agora, fechando a live, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no grupo um resumo de tudo que eu falei aqui. Esse resumo já está pronto, porque eu já sabia o que eu ia falar, então o resumo já está pronto. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Então, se alguém quiser esse resumo, entra no grupo do WhatsApp, manda um direct para mim assim que a live terminar, me fala: Márcio, quero entrar no grupo do WhatsApp, que eu vou te passar o link para você acessar. E aí tem uma outra coisa ainda, que é o seguinte, e eu quero dizer para você também antes de finalizar. Muito bom suas explicações, que bom, que bom, que bom. Então, para quem já se identificou com o que eu falei, apesar de ainda termos outros 4 dias aí pela frente, para quem já se identificou com o que eu falei e já sente que quer dar um primeiro passo maior do que essa maratona, maior do que essa jornada de 5 dias aqui, e tem o desejo, tem a vontade de fazer terapia, talvez você que nunca tenha feito, ou talvez você que já tenha feito, mas interrompeu e precisa voltar. Se você tem interesse em fazer terapia, eu quero que você comente aqui agora, aqui na live mesmo, ou também depois no meu direct, você pode comentar a palavra terapia. E aí, não importa se você vai entrar no grupo do WhatsApp ou não, o grupo não é obrigatório, porque as lives são aqui no perfil, no grupo é só para quem quer conteúdos extras, mas quem quer ou quem não quer, não importa. Você pode comentar aqui a palavra terapia para eu saber que você tem a intenção de fazer terapia. Comigo, sabendo disso, você vai ter a oportunidade de agendar uma conversa por chamada de vídeo individualizada, sem custo, que pode ser comigo, ou com o Ricardo, ou com o Samuel. Quem é Ricardo, quem é Samuel? São psicólogos que fazem parte da minha equipe. Qual equipe? Equipe da minha clínica de atendimento online, que é a Clínica Giansante. Então, é com o método das 7 camadas da depressão, o qual eu treinei, e ainda estou treinando, porque é um treinamento constante, 2 psicólogos que são o Ricardo e o Samuel. Inclusive, os 2 estão no grupo do WhatsApp também. Temos uma pessoa aqui já com a palavra terapia. Você que digitou a palavra terapia, você deve receber um direct, tá? Talvez já tenha até recebido, que é uma mensagem automática. Por isso estou pedindo para digitar exatamente essa palavra, porque é uma mensagem automática que nós configuramos aqui, minha equipe configurou, para não perder quem digitou a palavra terapia. Tá? Então, você vai receber uma mensagem, aí você, por favor, responde essa mensagem, tá? E para quem está chegando agora, esta live vai ficar gravada. Eu recomendo que quem chegou no final assista desde o começo. Se possível, ainda hoje, antes mesmo de assistir a live de amanhã, tá? Então, estamos chegando agora no final. Quem tem interesse em fazer terapia e quer agendar uma conversa sem custo por chamada de vídeo comigo ou com o Ricardo ou com o Samuel, digita aqui, ou depois no meu direct a palavra terapia. Então, eu vou esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém, por acaso, tem interesse. Já temos uma pessoa aqui que disse, né? Terapia, tem mais alguém que tem interesse em fazer esse agendamento de uma conversa inicial, digita aí agora terapia. E eu quero saber também, enquanto isso, para fechar, o que vocês acharam dessa live. Temos uma resposta aqui de uma pessoa que falou há pouco. Muito boas suas explicações. Boa noite para quem está chegando agora. Não se esqueça que essa live vai ficar gravada. Eu recomendo fortemente que assim que essa live encerrar, ela vai encerrar daqui a um minutinho, você assista ela inteira, porque tem
tem coisas muito importantes aqui, inclusive em relação a pensamentos sabotadores que mantêm você presa na depressão. E eu vou mandar agora no grupo do WhatsApp um resumo digitado dessa live. Então é isso. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau.